Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos e queridas ouvintes do Naveia Defensoria e Sistema Penal. Hoje nós estamos aqui desfalcados. Rafinha, por um problema de saúde, não pôde comparecer, fica aí os nossos votos de melhora, mas eu estou muitíssimo bem acompanhada do nosso Lorde Fernando Sobia, que inclusive lançou mais um curso de criminologia, saiu Defensoria do Rio, saiu Defensoria de Minas Gerais, e ele é o cara da criminologia. Fica a Lancei dica. curso, agora de ser o cara, eu não sei, mas o curso de fato eu lancei. Mas eu que estou dizendo que você é o cara, eu Então, mantenho minha palavra. então eu Então aceito. vejam só. Tudo bem. Vai querer discutir comigo aqui, De ao jeito vivo, nenhum. no programa? Então Uhum. tá, também vamos manter a classe. Gente, é o seguinte, hoje eu trouxe aqui para debate, eu vou aqui lançar a situação fática e Fernando vai trazer o substrato jurídico, porque ele é bem mais inteligente do que eu. O fato é o Uhum. seguinte, uma situação um tanto quanto inusitada. Por quê? Porque no dia 15 de junho de 2023, nos autos do HC 229.271, originário do estado de Fernando, do Mato Grosso, chegou ao STF e foi decidido em sede monocrática por Gilmar Mendes a seguinte situação: um réu responde por crime de homicídio perante o Tribunal do Júri do Estado do Mato Grosso. Ele foragiu, foi encontrado 1.700 quilômetros, na verdade, 1.800 quilômetros do chamado Distrito da Culpa, né? Esse nome Distrito da Culpa, eu acho que ele é Hum. violador da presunção de inocência, mas uma coisa por vez. E ele foi encontrado no outro estado, salvo engano, Santa Catarina, e foi marcada a sessão plenária, e o juiz determinou que acontecesse o interrogatório por videoconferência. E aí veio a defesa e questionou: não, não é possível. Vai ser totalmente prejudicial ao acusado ser ouvido por videoconferência, principalmente porque eles vai ser ouvidos de dentro da unidade prisional. Ora, se é vedado a referência ao uso de algemas, ao silêncio do acusado, porque sabemos que faz um julgamento enviesado, retira do acusado um direito a um julgamento imparcial, eu penso que igualmente você apresentar uma pessoa diretamente da unidade prisional traz de forma implícita um resquício de culpa, né? Bom, ainda que essa pessoa fosse transportada para o fórum lá da comarca de Santa Catarina, em que estivesse preso, ainda assim, eu penso que ele teria sim direito a comparecer presencialmente a esse julgamento. O fato é que Gilmar disse que não vislumbrava nulidade, além de uma questão formal de supressão de instância do Estado do Mato Grosso, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do STJ, ele disse que a questão poderia ser superada se fosse um vício latente, se houvesse uma nulidade latente, mas que ele não reconhecia, porque o acusado teria dado causa. Se o acusado fugiu, ele teria dado causa e não seria justo, não seria legítimo exigir que o Estado tivesse um gasto enorme para transportá-lo, esses 1.800 quilômetros, ainda mais também com gasto com escolta, para esse transporte e tal. Então, ele manteve o julgamento. No dia posterior, ou seja, no dia 16 de junho do mês passado, ele fez uma reconsideração dessa decisão monocrática, voltou atrás e disse: não, não é bem assim. De fato, o acusado não pode ser ouvido por videoconferência se não há concordância da defesa técnica nesse sentido. De fato, ele concedeu a ordem de HC para adiar a sessão plenária. Então, o debate aqui de fundo é: no tribunal do júri, as peculiaridades inerentes ao julgamento popular, você entende, Fernando, prova oral da Defensoria Pública, que o acusado pode ser ouvido, interrogado por videoconferência, ou de fato aí um prejuízo para a defesa e essa nulidade é patente? Então, Gina, tudo depende, evidentemente, da manifestação de vontade do próprio acusado, né? E eu acho que esse caso aí deixava bem claro. O acusado não queria ser ouvido por videoconferência, ele queria estar presente.
A gente ensina desde o primeiro ano ali da faculdade para os nossos alunos de processo penal que dentro do contraditório, dentro do exercício da plenitude de defesa até, existe o direito de presença, o direito de ser ouvido e o direito de presença, que são duas coisas separadas, né? Andam juntas, mas são dois direitos separados. E o direito de presença é o de estar ali. No tribunal do júri, especificamente, quando a gente fala da plenitude de defesa, então, essa presença física, ela se torna ainda mais relevante. É por isso, na verdade, que eles nem tentaram realmente fazer júri por videoconferência, né? Porque se quisessem, realmente, o Teve até judiciário, essa enquanto proposta do órgão, CNJ, né? Mas foi rechaçada, após mas não, inúmera não foi para crítica frente, né? e Porque, comentários, não tinha como ir. e eu tenho um artigo sobre isso, não especificamente sobre o júri, né? Mas sobre as audiências por videoconferência e de como existem dados empíricos, existem pesquisas científicas concretas indicando que a presença, né, a proximidade física das pessoas faz que elos de empatia sejam criados. Então, quando você tem alguém próximo de você, fisicamente falando, a chance de você praticar uma arbitrariedade contra essa pessoa diminui do que se essa pessoa estiver longe, né? No processo penal especificamente, isso aí seria traduzido em a audiência presencial, ou no caso da sessão do tribunal do júri, ela permite que os jurados criem vínculos de empatia com o acusado, e aqui não é aquela coisa simplista de dizer, ah, tá com dó, leva para casa. Não, isso é bobagem, né? Aqui a gente não fala nesse nível. Aqui a gente está tentando dar uma roupagem científica nas nossas argumentações. Mas realmente de levar a sério os requisitos necessários para o julgamento. E aí, como você tem a íntima convicção, como você tem o julgamento por pessoas leigas, realmente não dá para você abrir mão desta garantia. No processo Não, penal Fernando, comum, né, no ordinário, você ainda fala, mas pelo menos o juiz tem que fundamentar as decisões, se ele seguir por um caminho A, B, C ou D, se ele não valorar a prova devidamente, por critérios racionais, como a gente estava falando com a Lara, né? A gente ainda pode recorrer, a gente tem como controlar a decisão do juiz togado de forma mais aprofundada do que a decisão do juiz, e do aí, jurado, né? e eu trago mais duas reflexões, Fernando, quero até ouvir sua opinião a respeito. A primeira reflexão, que eu até já comentei em um dos episódios aqui, é que a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, ela entende que o rol lá do artigo 478 do Tribunal do Júri é um rol taxativo. Ou Uhum. seja, as decisões, as situações que não podem ser debatidas no plenário são aquelas estritamente previstas lá no artigo 478. Então, pelo artigo 478, não tem problema nenhum, inclusive também tem decisões dos tribunais superiores ratificando essa prática, das partes explorarem que o réu está foragido. Então, vê a situação, a acusação em plenário do júri dizendo, olha, o réu está sendo ouvido por videoconferência porque ele é foragido do Distrito da Culpa, está sendo ouvido dentro da unidade prisional por conta de outro processo que ele já foi preso, porque também não há vedação a que se utilize os antecedentes do réu. Se isso não for prejuízo para a defesa, eu não sei mais o que pode ser. Pois é. E outra questão também que eu queria levantar aqui com você, e principalmente ouvir sua opinião, a gente sabe que existe uma diferença, apesar de existirem elos de coincidência, elos de ligação, também existe uma diferença entre o direito ao contraditório e o direito ao confronto. Será que esse interrogatório por videoconferência também não seria uma forma de violar o direito ao confronto do réu? Já é a Porque pergunta? Já é a é manifestação? uma pergunta, não é uma pergunta. Porque presencialmente ele pode ali trocar uma ideia com o advogado, com o defensor que está no júri, dizer, olha, ele falou isso, mas eu sugiro que pergunta isso, mas por videoconferência, como é que vai ficar essa situação? Pois é. Você não vê problemática nesse aspecto, não? Super vejo problemática nesse aspecto. Mas, de novo, né, partindo do pressuposto que não houve manifestação de vontade do Sim, acusado. claro. A gente sempre tem Não, que porque se considerar houve, como. tudo bem. Não, se ele Sim, quer, não quero passear de camburão, porque a gente sabe que a viagem que ele faz não é uma viagem agradável, né?
Muitas vezes até Não é na curtas. classe executiva. Não, mesmo muitas vezes distâncias curtas acabam sendo profundamente aflitivas, profundamente aflitiva a viagem. Mas se o cara fala, ó, não, eu quero estar lá, é direito dele. E aí, isso que você disse de afetar e tal, claro que afeta, claro que afeta. Fazer por videoconferência, gente, quem já fez audiência por videoconferência com réu preso sabe a zoada que é uma audiência por videoconferência, enquanto o réu tá preso. Na hora de ouvir ele, você ouve os barulhos da cadeia inteira. É a câmera que é ruim, é o microfone ruim, é o áudio cortado, tudo picado, barulho externo influenciando. Então, assim, eu acho até que ocorreria um problema real de comunicação. Ele não conseguiria transmitir a sua versão para os jurados. Para além disso, o fato é que a própria presença é um elemento de defesa. E aí é que está a questão do júri, né? Gente, nem que seja para ver o cara chorar mesmo. Não interessa, é plenitude de defesa, ué. Todos os elementos que podem Exatamente. influenciar os jurados em benefício do acusado podem ser explorados pela defesa, ué. E a presença, eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma delas. Agora, fazendo o advogado do diabo aqui, tem acusados cuja presença é prejudicial. É verdade. Mas aí é o que você volta aquilo que você disse. Tudo é uma questão de técnica da defesa. Se a defesa avaliar que a presença dele é importante, ele tem direito. Mas a defesa Sim, pode sim. concluir. Foi até melhor assim, Eu já não é fiz um verdade? júri que o sujeito era meio emburrado, ficava fazendo cara feia, e a hora que eu assustei ele, tava fazendo cara feia para os jurados, sabe? Aquela pose mesmo, não é? O cara achou que Marrento. de alguma forma faria algum sentido aquilo. Aí eu tive que chamar ele no cantinho e falar, meu irmão, não quer Vai ajudar, na não real. atrapalha, né? Sei que vai cumprir a pena. Você está aqui negando que praticou o crime, não sei o quê. Se você fosse confessar e assumir a responsabilidade e cumprir a pena, aí você faz o que você quiser, não faz diferença, né? Agora, eu estou tentando fazer a sua defesa aqui e você está querendo botar medo no jurado? Qual que é? Fazendo gol contra, Pois complicado. é, literalmente um gol contra. Então tem uns acusados que às vezes é melhor não participar, mas isso de forma alguma é a regra e ainda que atrapalhe, gente. Tem aquela velha frase: é direito dele. Se é direito dele, pronto, tem que ser cumprido, Tá ora, bom. né? Regras do Então é jogo. isso aí. Hoje Pois é. fomos até rápido, né? Pois é, vamos ver como é que isso aí vai finalizar, né? Se isso aí é algum indicativo de viragem jurisprudencial ou não, porque Mas teve essa Gilmar mudança do reconsiderou, Gilmar, né? voltou atrás, né? Sim, não, mas num primeiro momento ele falou, ó, meio que Sim, foda-se, né? Não faz diferença. exatamente. Tomara Exatamente. que prevaleça a decisão posterior, que seja De aí uma opção reconsideração. realmente do réu. Mas no Então é mais é isso, isso aí. né? Então Na tá, minha gente. veia. Um abraço para a Rafinha, melhoras, esperamos você ansiosamente para o próximo episódio, Rafa. Na Beijo, Rafinha. veia! Na veia.